Ao ouvir essa música, eu sempre me emociono, né? Começo a pensar quem sou eu para que Jesus fizesse o que fez por mim. Sempre eu fico refletindo em todos os momentos que eu passei, tantos pecados que eu cometi, muitas coisas que a gente faz até hoje, e a gente vê que o Senhor fez por nós e começa a avaliar, e geralmente eu sempre me emociono com isso. Então, Deus abençoe, irmãos, graça e paz da parte de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos alegres, somos alegres, pela graça maravilhosa de Deus em nossas vidas, e gostaria de que todos pudessem se alegrar no Senhor. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas Ele nos trouxe uma paz que o mundo não tem para oferecer, mas também nem pode de nós roubar. E isso é algo tão precioso e profundo que vale a pena nós considerarmos. Gostaria de convidar nossas crianças de 3 a 7 anos. As crianças de 3 a 7 anos. Cadê nossas crianças? Então vamos sair, todos sem barulho, tá bom? Isso, bem devagar. Ok, cuidado aí. Pronto. Vou pedir aos irmãos que coloquem os seus celulares no silencioso ou desligue, tá certo? Para que não haja nenhuma interrupção. E ao mesmo tempo eu peço a sua concentração, não cochile, por favor. Sei que o dia é cansativo, mas às vezes nós cochilamos não é devido ao cansaço, mas devido ao comodismo ou às vezes o costume que nós temos. Então coloque seu celular no silencioso ou desligue. Tenho certeza que ninguém vai passar mal por causa disso, tá bom? Então, irmãos, nós temos o desejo de compartilhar com vocês essa mensagem que vocês podem ver o tema exposto aí, chamados para um trabalho singular. Irmãos, nós já vimos na sexta-feira no culto evangelístico sobre a morte e ressurreição de Cristo, o que isso implica em nossas vidas, quantos benefícios resulta daquilo que Jesus fez por nós. Hoje, eu não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem, mas eu tentarei levar até onde o Senhor permitir. Mas gostaria de chamar você a pensar de que Jesus Cristo veio e Ele se submeteu aos flagelos dos homens. Até é muito interessante que, inclusive, nesse texto que foi lido, é repetido para os discípulos, né, que Jesus viria para sofrer, como está escrito no versículo 46 do texto que foi lido, irmãos. Ele diz assim, olha só, ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, até aqui ele faz menção do sofrimento do Senhor. E eu gostaria, irmãos, que você pudesse refletir que o fato de Jesus vir sofrer, ser martirizado, padecer e ressuscitar, e depois de ressuscitar, ele sobe aos céus, e ele teve um objetivo de comissionar pessoas para esse chamado aí, ó. Comissionar significa convocar, chamar, trazer essas pessoas para que elas possam executar, exercer, realizar um trabalho diferente, um trabalho singular, um trabalho que o mundo não sabia, o mundo não entendia, mas que Jesus veio e veio comissionar essas pessoas. Irmão, se você já tomou a decisão para Cristo, você também é um destes comissionados para esse trabalho. Você é. Você pode não ter assumido a responsabilidade, eu entendo, eu sei disso. Há alguns que não assumem essa responsabilidade.
Isso não quer dizer que você não foi comissionado você não foi chamado para não fazer nada. Você foi chamado para um trabalho diferente, algo que distingue-nos de qualquer outro grupo. E eu gostaria que você pudesse pensar nisso. Irmãos, quando nós olhamos, Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Nós já estudamos isso junto com vocês. Quando nós olhamos, Jesus, ele ressuscitou, e isso é um fato. Isso é um fato. Nós vimos aqui, inclusive na sexta-feira, as testemunhas que presenciaram o Cristo ressuscitado, o Cristo que havia sido morto, e ele fez aquilo que nenhum ser humano poderia fazer, era voltar da morte por si mesmo. Mas ele havia predito lá em João, quando ele diz: ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu de livre e espontânea vontade a dou. Eu tenho poder para dar e poder para retomar, para reaver. E Jesus já havia predito e anunciado e ensinado isso aos seus discípulos. Mas existe uma questão muito clara aqui também nesse próprio texto. Agradeço ao irmão. Nesse próprio texto, que os discípulos tinham a mente fechada para alguns aspectos daquilo que Jesus transmitiu a respeito da ressurreição. Então, amados irmãos, quanto é necessário que você possa abrir o seu coração e a sua mente para o que diz a palavra de Deus. Eu posso aqui pregar toda noite, eu posso entrar pelo dia de amanhã, mas se você tiver a sua mente e o seu coração fechado para a palavra de Deus, eu vou estar jogando saliva fora, perdendo o meu tempo, me estressando e cansando, sem nenhum efeito para você. Mas eu quero dizer uma coisa, que se isso estiver acontecendo com você, você está sendo prejudicado e não eu. Eu estou fazendo aqui aquilo que o Senhor me incumbiu de fazer, os trabalhos singular que Ele me chamou a realizar. E eu quero deixar bem claro que esse trabalho singular não é exclusividade de um pastor, é exclusividade de todo cristão, é responsabilidade de todo cristão. Todos nós somos chamados para testemunhar do Senhor, onde nós estivermos inseridos, aonde nós formos, aonde nós estivermos, com quem estivermos, somos chamados para fazer este trabalho. É preciso pensar, as afirmações das Escrituras são claras e totalmente confiáveis, ela nos transmite com claridade, e com objetividade as promessas de Deus e a vontade de Deus. Nós precisamos despertar e nós precisamos, a gente sempre menciona, regaçar as mangas e tudo, aí dá aquele sentido de trabalho braçal, Não, mas a ideia, irmãos, é que nós estejamos disponíveis e acessíveis para que Deus use nossas vidas para Ele. E isso parte do pressuposto, meu querido, quando você entregou a vida a Jesus. Quando você entregou a vida a Jesus, é a declaração de que você já não pertence mais a você, você pertence a Deus. E chamado para esse trabalho singular. Entenda que tudo vai acontecer conforme as Escrituras. Tudo vai acontecer conforme o que diz a palavra de Deus. E você é chamado, assim como eu, a realizar a obra de Deus. Nós somos, a bênção, ou nós temos, ali está até errada a concordância, nós temos a bênção da palavra de Deus, e é importante nós notarmos que a bênção da palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não será alterada, ela não será mudada, de modo, irmãos, que à medida que você pode estudar a palavra de Deus, você está sendo informado a respeito do passado, do presente e do futuro. Você está examinando os acontecimentos anteriores, para que você possa se preparar agora e esperar o que ela garante que irá acontecer. Você precisa abrir os seus olhos da fé para entender a palavra de Deus, para que a partir dessa compreensão você tenha condições de testemunhar a respeito do que ela diz. Tudo se cumpriu em relação a Jesus, mas eu gostaria de que você entendesse que assim como se cumpriu tudo em relação a Jesus, tudo também se cumprirá em relação ao povo que a ele pertence, irmãos. É muito clara a palavra de Deus que até o texto, o versículo 46, e diz que assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Então, do mesmo modo, irmãos, que a Bíblia garante e demonstra que
Tudo que aconteceu com Jesus era conforme estava escrito. Do mesmo modo vai acontecer com o povo dele. O que a Bíblia diz a respeito de nós, de todos os cristãos, de todas as épocas, vai acontecer conforme as Escrituras. Nós devemos, irmãos, em cima dessa verdade, pautar a nossa vida. Colocar a nossa vida em cima destas verdades. Partir para o texto, em cima do texto bíblico, o que ela revelar para nós, o que ela dizer para nós, nós podemos pautar a nossa conduta. E por isso, e a partir disso, teremos condições de fazer o trabalho singular para o qual o Senhor nos tem chamado. Esse trabalho singular, ele tem um ponto de partida. Porém, irmãos, esse ponto de partida é o início, mas jamais tem um ponto final. Não há um ponto final. Quando nós olhamos o versículo 47, ele diz, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Tem um início, e o início local de Jerusalém, mas vai para todo mundo, e como nós vemos que se seguiu em todo o mundo, né? Todo o mundo habitado. Então, tudo se cumpriu em relação a Cristo, tudo se cumprirá em relação ao povo de Cristo. Você faz parte desse povo? Você está junto deste grupo? É uma minoria, na verdade. Mas é uma minoria que faz a diferença. E é por isso que eu gostaria que você pensasse. Por favor, não cochile. Preste atenção, para que você possa ser abençoado. Então, quando nós olhamos, nós queremos destacar no texto que foi lido pelo irmão, e vamos ler do 50 ao 53, que é encerrando o livro de Lucas, Lucas 24. Nós vamos ver 4 fatos que nos chamam a atenção, tá bom? 4 fatos que são importantes para nós observarmos neste momento. Versículos 50 a 53, para nós completarmos a leitura que já foi iniciada. Peço a você que se concentre, que diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, irmãos, nós gostaríamos que do versículo 44 ao versículo especificamente ao 51, nós encontramos 4 ideias que devem ser frisadas para nós nesta noite. E ela muda também a nossa, digamos, o nosso modo de nos relacionarmos com esse texto simples. Então, o primeiro fato que eu gostaria que você percebesse e chamasse sua atenção para ele, é que Jesus abriu o entendimento dos homens ali, para que eles compreendessem as Escrituras. Sabe, irmãos, isso é algo muito significativo. Isso é algo que nos chama a atenção e deve nos chamar a atenção para hoje. Nós vemos muitas interpretações e nós lemos a Bíblia e muitas vezes nós interpretamos segundo o que nós achamos conveniente. Mas os discípulos não compreenderam, e nota aí o versículo que está exposto. Nós olhamos aí o 44, aliás, o 45 e o 46. Jesus abriu o entendimento deles para que eles pudessem entender as Escrituras. Às vezes nós precisamos despertar que as Escrituras não vai dizer o que você quer, o que você deseja. Devemos entender que a Bíblia é a vontade de Deus para os homens. E essa vontade de Deus nem sempre ela vai encaixar no nosso plano. Então o que é que acontece? Eles que tinham andado com Jesus e escutado Jesus durante 3 anos, eles estavam com dificuldade de entender o que Jesus havia ensinado repetidas vezes. Jesus falou de sua morte, seria entregue aos pecadores, seria maltratado, crucificado, mas ressuscitaria ao 3º dia, e eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Só que
Muitas vezes nós não entendemos por tendência, por preferência, porque nós temos todos os recursos para que nós possamos estudar, aprender e aplicar. Eles não tinham, irmãos. Então, notamos aqui a primeira questão. É preciso entender o que diz a palavra de Deus. Você está com dificuldade em alguma coisa, procure ajuda. Mas vamos pedir primeiro a Deus que nos ajude a compreender. Por isso que nós fazemos uma coisa chamada de discipulado. Vamos entender as Escrituras? Amém. E é isso que vai fazer com que as coisas passem a mudar. Nota uma coisa, Jesus está preparando os discípulos para a missão, para aquele chamado singular que eles deveriam realizar. Então, nós temos aí a primeira ideia importante que eu gostaria que os irmãos aplicassem para si. Vamos entender o que diz a palavra de Deus? Vamos. Agora, note uma coisa, entender sem obedecer, não entenda nada. Não entenda nada. Porque se você não deseja obedecer a palavra de Deus, eu acho que você está no lugar errado. Se você não deseja obedecer. Pense nisso. Segundo, Jesus os confiou um trabalho especial. Olha o versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o que é que nós notamos aqui? Nós notamos que Jesus os confiou um trabalho singular, há uma missão a ser realizada. E note, irmãos, que essa missão não podia ser realizada pelos fariseus, os religiosos, aqueles escribas, os grandes intérpretes da lei, da palavra. Mas por quê? Porque eles entendiam, mas não aplicavam. Então, Jesus traz para os discípulos, olha, vocês têm uma missão, e a missão é testemunhar, é pregar, é levar a mensagem para os pecadores, para que haja remissão. A palavra remir significa libertar mediante um pagamento. Essa palavra remir. Enquanto que nós notamos que remissão significa quitar, quitação de um débito. E foi isso que aconteceu. Então, quando nós olhamos a exposição, ou seja, o testemunho verídico da palavra de Deus, pode produzir e vai produzir liberdade, que nós falamos aqui hoje de manhã, irmãos. Liberdade. Sabe quem é livre, irmãos? É quem tem Cristo. Existem muitos presos que são livres. Você sabia disso? E muitos livres que são presos. Presos do pecado. Tem muita gente que está na cadeia, mas compreendeu o evangelho, se dobrou a Cristo, pediu perdão, está preso lá pagando a sua pena, mas são livres do Senhor, libertos do Senhor. Enquanto que muitos estão subindo e descendo, indo e voltando, são presos, escravos de Satanás nesse mundo. Então, irmãos, nós notamos que Cristo faz eles entender. E segundo, Jesus diz, olha, já entendeu? Vai agora testemunhar. Testemunhar? Que coisa linda é essa? Maravilha. Terceira verdade que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Olha o que é que diz o versículo 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é que Jesus faz? Jesus relembra as promessas do Pai para eles. Já pensou, irmãos? Jesus nos diz, vocês não vão com a cara e com a coragem. Vocês não vão por vocês mesmos. Vocês serão revestidos, e revestido, irmãos, é coberto. É recoberto totalmente
E vocês serão revestidos de uma coisa chamada de poder de Deus que foi prometido, promessa. O povo de Deus se levanta para quê? Para testemunhar dele, revestidos do poder do céu. Que coisa linda é essa? Quando isso acontece, vamos fazer a vontade de Deus, testemunhar de Deus, falar de Jesus. Hoje aqui de manhã foi uma festa. Um banquete em todos os aspectos. Depois de 2 anos enclausurados, sem poder ter comunhão, sente tantas pessoas aqui, festejando, se alegrando. E depois uma decisão que nós orávamos e nos alegramos muito. Festa, que só quem festeja é o povo de Deus deste modo. Cheguei para o jovem e disse: a mentalidade das pessoas é que crente é triste, que crente é um povo que vive preso a regras, cheio de limitações, de empecilho. Quem foi que disse essa mentira? O povo de Deus é um povo alegre, exultante, cheio de júbilo, porque é um povo que vive transbordando das promessas do Pai, do poder do serviço, no serviço de Deus. Isso é algo imensurável. Irmãos, que coisa linda. E por fim, a quarta ideia desse texto: Jesus subiu ao céu, à vista dos discípulos. Versículo 51 nós lemos: e aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, irmãos, nós notamos aqui, Jesus abriu o entendimento, Jesus confiou um trabalho especial para eles, Jesus relembra as promessas de Deus, Jesus subiu à vista deles. Irmãos, eu fico imaginando nesta hora, sabe o quê? Era Jesus subindo, eles vendo, e eles imaginando, subindo também, porque será a mesma coisa com os cristãos. Será a mesma coisa. Eu lembro quando Joabe, muito pequeno, estava eu e ele olhando o céu, e ele disse: papai, eu fico pensando assim, como seria bom voar, né? Hoje eu soube que ele tem vontade de pular de paraquedas. Deus me livre, tá, irmão? E a gente conversando, eu disse: filho, agora você não vai voar não, mas vai chegar o dia da gente experimentar essa sensação. E não vamos precisar de avião, nem de paraquedas, nem de nada. Porque Jesus, do modo como ele subiu, os cristãos vão subir também. A igreja do Senhor será arrebatada desse modo. Eu não vou entrar no texto, mas você pode examinar 1 Tessalonicenses 4. A partir do versículo 13, você vai ver. Então, irmãos, eis a questão que nós podemos observar. Algo muito especial que nós gostaríamos que os irmãos pudessem apreciar. Para isso, o Senhor diz: preguem o Evangelho, preguem o arrependimento. Quando nós olhamos que Jesus pagou o preço, mas ele subiu e deixou para nós esse chamado para que nós pudéssemos fazer parte deste grande serviço que ele nos confiou. Chamados para servir objetivamente. Eu gostaria que você chegasse a esse texto que está aí na tela para os irmãos. O texto de Atos, no capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Quero lembrar aos irmãos, o versículo 7, Jesus responde à pergunta de Pedro, no versículo 6. Então, Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós olhamos aqui, irmãos,
que ele diz: vocês, a missão de vocês é testemunhar, preguem o arrependimento. E note uma coisa que nós podemos observar, que isso deveria se seguir para todo o povo de Deus em todos os tempos após esta instrução que ele dá. Ele deveria, o povo de Deus deveria romper barreiras, como assim aconteceu. Deveria romper fronteiras, como Paulo assim o fez. O povo de Deus não deve ser um povo de quatro paredes. Nós estamos aqui sendo treinados, um treinando ao outro e preparando para o combate, preparando para o trabalho, para aquele trabalho singular que Jesus chamou. Devemos abraçar com responsabilidade e ao mesmo tempo romper estas barreiras que há diante de nós. Quando nós olhamos, que isso nos lembra que é a promessa de Deus para nós também, assim como há para eles. Quando Jesus diz aqui no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Isso aconteceu no Pentecostes, sim, até hoje acontece do mesmo modo, não daquele jeito como aconteceu, mas todos aqueles que se convertem são revestidos pelo Espírito de Deus para levar a mesma mensagem que eles anunciaram, o mesmo conteúdo que eles ensinaram. Irmãos, o que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus, que passou séculos, tempos e tempos, e continua a palavra de Deus intacta para nós. Que privilégio. Eles deveriam esperar para que fossem envolvidos pelo poder de Deus e dar sequência à obra que Deus tinha confiado a eles. Eles não deveriam se deter aos sinais. Tem muitas das pessoas hoje, os crentes hoje, que estão olhando ao seu redor e, eita, olha, está havendo uma guerra, é sinal de que Cristo está voltando. Eita, mas aconteceu um terremoto. Eita, mas aconteceu. Irmãos, vamos deixar de estar olhando para essas coisas. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos compartilhar a palavra de Deus e pronto. Pedro chega e diz: Senhor, é por esse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel. Jesus disse: olha, não é da tua responsabilidade saber dos tempos e das épocas das coisas de Deus. A tua missão é pregar o evangelho. Irmãos, é a tua missão, é a minha missão. É chegar para teu vizinho e importuná-lo com bom senso e equilíbrio a respeito do evangelho. Compartilhar da mensagem que salvou tua vida e pode salvar a vida do teu irmão, do teu tio, do teu filho, e daí por diante. Nós não devemos, irmãos, estar olhando e buscando essas coisas. Nós devemos nos deter à missão maravilhosa que Cristo trouxe e nos incumbiu de realizar. Que coisa linda é essa. É maravilhoso. É maravilhoso. Nós não devemos atentar para isso. Eles deveriam dar testemunho a todos e em todo lugar. Não há exceção. Eita, mas fulano é ignorante. Todos nós somos, já fomos mais ainda. Não é verdade? Quem aqui não era ignorante? Todos são, ou foram. Ignorante é falta de sabedoria, né? Em questões espirituais, nós éramos totalmente ignorantes. Mas agora não somos mais. Não sabemos tudo, longe disso. Mas nós sabemos o essencial, irmãos. Que Cristo Jesus morreu, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta mensagem, irmãos, é a mensagem de salvação para todos os perdidos. E é essa mensagem que Jesus Cristo confiou ao seu povo. Todos os santos de Deus, são chamados a testemunhar a respeito de Deus, a trabalhar para Deus, a fazer a obra de Deus, e não devem se deter, irmãos, com coisas deste mundo. Você trabalha, você compra, vende, irmãos, isso é natural, mas não bota o coração nessas coisas. Às vezes você usa sua mente, sua capacidade criativa só para isso. Não. Use para a glória de Deus. E lembre-se de uma coisa, que não é a tua habilidade que faz você prosperar.
É a bênção de Deus que faz você prosperar. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Essa é, digamos, a grande distinção desse povo especial. O mundo diz que você precisa ter para ser. Jesus diz: ser é mais importante do que ter. E é essa a realidade que devemos notar. Note a passagem da palavra de Deus que está exposta. Eu fiz questão de compartilhar com vocês o texto e grifar algumas palavras. Neste trabalho, irmãos, você não vai receber elogios e aplausos do mundo. Você não vai receber, digamos, a aprovação do mundo. Mas nota o que é que diz. É bem-aventurado sois. É quem diz é Deus. Mateus 5, versículo 11. Ele diz que você é feliz, mesmo que você seja injuriado pelo mundo, que você seja perseguido pelo mundo, que você seja rejeitado pelo mundo. O mundo vai até mentir contra você. Mas ele diz, é bem-aventurado quem se envolve naquele chamado singular, no serviço espetacular que Deus trouxe para nós. Você percebe que há em mim uma certa empolgação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu não esperei fazer seminário para servir. Eu servi a Deus desde que eu nasci espiritualmente, com tudo que eu podia e com tudo que eu tinha. Era pouco? Era. Mas sempre servindo a Deus. 25 anos vão fazer que eu sirva ao Senhor. Não perdi o ânimo até hoje. Não me desviei do caminho até hoje. E não deixei que nada atrapalhasse a jornada. Muitas dificuldades enfrentei. Fui chamado de doido, de fanático, virado às costas, muitas vezes. Eis que o Senhor me chamou para a missão, assim como Ele chamou cada um de nós. Foi para isso que Jesus veio, sofreu tanto como sofreu. Você pode até achar ruim. Eita, mas eu fui injuriado. Jesus não foi. Foi não, né? Jesus não foi. Então ele diz, bem-aventurados sois vós. Ele não diz aqui todos, porque nem todo crente serve. Mas ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Não está falando aqui de que você está sendo injuriado porque não paga suas contas, você está sendo injuriado porque você mentiu. Não, não, é por causa da verdade do Evangelho. Porque quando nós erramos, irmãos, nós merecemos chicotada. Se eu não pago minhas contas, eu mereço ser injuriado, repreendido, acusado. Mas o que é que ele diz? Quando você padecer isso, porque você testemunha do Senhor, você é a pessoa feliz. E quem diz isso é Jesus. Está no princípio do Evangelho de Mateus. Jesus estava no começo do seu ministério e ele diz, é feliz aquele que é injuriado por minha causa, porque ele vive piedosamente comigo, porque ele se... É dessa forma, aquele que é injuriado por causa do Evangelho, por causa de Jesus, ele diz isso. Então, ele diz, olha só, irmãos, presta atenção nessa palavra, exultai e alegrai-vos. Ele está falando que você celebre quando acusarem você, que você festeje quando injuriarem você, porque você é crente, porque você é do Senhor. E deste modo, ele diz que você será recompensado divinamente. Então, que você possa pensar um pouco. Temos outro texto aqui. Eu fiz questão
de compartilhar com vocês. Mesmo que nós sejamos injuriados, perseguidos, lembrem que fizeram com Cristo muito mais do que isso. Nós não gostamos de sofrer, eu sou claro, eu também não gosto de sofrer. Mas com Jesus fizeram o quê? O que foi que nós celebramos na sexta-feira? Está aqui, olha. Os quais também mataram o Senhor Jesus. Mataram. Eles não alisaram. Eles não fizeram carinho nem elogios. Eles apenas mataram. Apenas isso. Ô irmãos, eles não apenas mataram. Eles foram cruéis demais. Eles foram sanguinários. Eles foram carrascos. Quando aqueles homens olharam para Jesus, eles não viram ali um inocente sendo acusado injustamente. Eles trataram Jesus não simplesmente como um malfeitor, mas eles fizeram tudo o que a palavra de Deus diz que Jesus iria padecer. Leia Isaías 53 e você vai ver. Por que foi que Jesus sofreu tanto? Porque estava escrito na palavra de Deus. Porque estava escrito. Então mataram o Senhor Jesus, mataram os seus profetas e nos tem perseguido. Não pense que você será elogiado por viver piedosamente a palavra de Deus. Mas eu gostaria que você não guardasse isso como algo negativo, porque o Senhor diz: é feliz, é bem-sucedido, é louvável, não pelos homens, mas por Deus. E você prefere o louvor dos homens? Você prefere? Porque aquele que louva você, daqui a pouco é o mesmo que vai lhe trair, lhe perseguir, injuriar você. Mas Deus não, meu irmão. Deus jamais. Deste modo, eu gostaria que você atentasse. E olhe só. E são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar o Evangelho. Aqui está falando no contexto que Paulo escreve dos Tessalonicenses. Ele diz: olha, nós os judeus estamos sendo impedidos de pregar o Evangelho aos gentios. E nós, irmãos, muitas vezes somos impedidos de pregar o Evangelho às pessoas. Mas sabe qual é o maior empecilho? Não são outras pessoas. O maior empecilho é a nossa atitude. Nosso comodismo, nossa preguiça, nossa covardia, nosso medo e outros fatores. Olha o que é que diz Lucas. Está aí o texto para você. Odiados de todos, por sermos discípulos de quem? De Cristo. A pergunta é: você é discípulo de Cristo? E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Odiados, rejeitados, mas em tudo, felizes em Cristo. Então, irmãos, estamos chegando ao final de nossa mensagem. E eu gostaria de que você pensasse em tudo isso. É um serviço que exige abnegação. Gostaria de examinar com vocês esse texto de Lucas 9, para que nós possamos partir para a conclusão. Texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Vamos ler o texto junto com vocês, que diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Então, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus.
Então, nós olhamos aqui, irmãos, que esse serviço exige abnegação de nossa parte, exige um compromisso fiel de nossa parte. Abnegar é você renegar a sua natureza, a sua, digamos, as suas preferências, é você se entregar, mesmo que seja custoso, mesmo que haja dificuldade. E é por isso que Jesus diz no versículo 23, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga após mim. E isso é relevante porque morte ou a cruz não é só um peso. A cruz é sacrifício, é morte mesmo. E Jesus entendia muito disso porque era o que ele iria enfrentar. Então ele diz que nós devemos crucificar ou matar todos os dias nossas opções para que façamos a opção dele. E é essa a questão que traz aqui. É um trabalho que exige de nós a abnegação, né? Ou essa entrega de si mesmo diariamente. Irmãos, por fim, queremos concluir. O modo como não devemos servir a Cristo é um contraste agora. Nós vimos aqui os custos, nós vimos não tanto, mas vimos o que é bastante para que a gente possa refletir a respeito da grande missão que o Senhor trouxe para nós. E com isso nós chegamos agora. Existe serviço que você pode estar fazendo e ele não aceita. Como assim? Como é que isso é possível? Olha o capítulo 9, versículos 57 a 62. E nós vamos encerrar aqui. Lucas 9, 57 a 62. É nossa conclusão. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pois bem, irmãos, temos aqui, vamos frisar aqui, 3 serviços, ou 3 serviçal, 3 operários, que têm as suas obras reprovadas, ou podemos dizer, como não devemos seguir ou servir a Cristo. O primeiro que eu gostaria que você notasse, versículos 57 e 58, é que não se deve servir a Cristo por desejos escusos ou por motivos interesseiros. Note que ele diz o seguinte, versículos 57 e 58, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem muitas as pessoas buscando a Jesus para ser curado. Eita, eu estou com um problema de saúde, corre para a igreja. É o tipo de serviçal que não serve para ele. Tem aquelas pessoas que brigou com a esposa aí e tal, e vai só por causa disso. Também é o tipo de serviçal que não interessa ao Senhor. E ele diz claramente no versículo 58, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho. Eu não tenho nada para você. Eu não tenho conforto para você. E ficam os pregadores falando, venha para cá para ganhar dinheiro, né? Coloque no altar aí o seu carro velho que você vai ganhar um carro novo. Jesus diz, olha, eu não tenho. Eu sou simples, eu sou humilde. Eu não tenho isso que vocês buscam para oferecer a vocês. Não deve buscar ao Senhor, o Senhor, por aquilo que Ele pode fazer na sua vida momentânea.
mas por aquilo que ele fez por sua alma. É por isso que você deve ir a Cristo. Segundo, com outras prioridades afetivas, nós podemos dizer assim, sem que haja uma mudança das prioridades do coração. Nota aí os versículos 59 e 60. E outro disse, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ele deixa. É preciso haver uma entrega a Cristo e não ficar olhando, preso às pessoas do passado. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é negociável. Jesus disse que aquele que amar sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E é esta a questão que nós precisamos entender. Existe um serviço singular a ser feito, é responsabilidade de todos os cristãos. Porém, um cristão que está olhando e preso às questões familiares, em vez de estar preso às questões de Deus, ele está cometendo um erro. Não é deixar de amar e de respeitar e de prestar assistência, não tem nada a ver. Mas quando você deixa as coisas de Deus, Senhor, eu vou te seguir um dia, mas deixa primeiro eu cuidar dessa aqui da minha família. Ele diz, não, de jeito nenhum. E é essa a questão. Chama-se uma mudança afetiva, de amor. Amor a Cristo. Para que possamos amar e cuidar das outras pessoas. E por fim, irmãos, desviar a sua atenção para outras prioridades, sejam pessoais ou outras coisas, sejam pessoas ou outras coisas. Então, irmãos, quando nós olhamos aqui o versículo 61 e o versículo 62, nós lemos o seguinte: outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Desviar a atenção para algo ou alguém perde também o rumo, a direção, perde o destino. Isso segue uma ideia proverbial que se baseia, trazendo digamos, o pensamento de que a junta de bois e arando, cultivando, e quando a pessoa que estava guiando olhava para trás, ele perdia a direção do risco, aquela direção. Então, tem mais ou menos essa ideia. Tem muitas pessoas que tomam a decisão e começam a caminhar bem. Daqui a pouco está olhando a crítica do pai, a crítica do amigo, a crítica de fulano, e ele começa a perder o rumo na sua caminhada. E é essa a questão que faz com que o serviço daquela pessoa seja rejeitado. Pois bem, irmãos, o que nós estudamos aqui? Nós estudamos que o Cristo que foi crucificado na sexta-feira da paixão é o Cristo que ressuscitou no domingo, no terceiro dia. E esse Cristo que ressuscitou no terceiro dia, ele subiu ao céu 40 dias depois. Com 10 dias a mais, derrama o poder sobre os seus discípulos, para que eles pudessem realizar o trabalho que ele havia confiado. Irmãos, este Cristo é também aquele mesmo que você disse, eu entrego a minha vida a ti, para que o Senhor venha trabalhar e me guiar e me usar. Então, não é justo você ficar preso ao passado, não é justo você priorizar outros favores. Vamos empregar toda a nossa diligência, nosso esforço, nossa atenção, para que possamos realizar a missão do Senhor. Todos nós somos chamados, todos nós temos essa responsabilidade. Porém, irmãos, note uma coisa, que hoje nós trabalhamos ontem aqui organizando a casa, lembra disso? Foi uma benção, os homens estão de parabéns porque tinha mais homens do que mulher, pela primeira vez. Não que tinha muito homem, mas que tinham menos as mulheres, não era, irmã? Irmã Maria que está ali atrás,
É. Então, preparamos a casa. Eu quero dizer, trabalhamos muito, não foi? Bastante. Uma bênção. Quem saiu daqui se queixando ou triste? Ninguém. Hoje, eu estava ali fora, que hora era aquela, irmão? 7 horas. Quando o irmão chegou, já tinha varrido, e passando nele, me viu varrendo, parou até o carro ali na frente, preparando a casa e os detalhes. E tivemos uma manhã fantástica. Quem foi que saiu daqui se queixando de hoje de manhã? Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto mais nos dedicamos na obra do Senhor, mais somos felizes. Quer ser feliz? Feliz o homem que serve ao Senhor. Feliz a mulher que serve ao Senhor. E todos nós somos chamados a sermos felizes. No serviço do meu rei eu sou feliz. E é essa verdade que nós devemos abraçar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Convido você a refletir nisso. Vamos fazer amanhã muito mais do que fizemos hoje. E depois da manhã, muito mais do que faremos amanhã. Sabe por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus abençoe, vamos orar nesse momento. Querido Deus, queremos agradecer, louvar o Senhor por este momento tão especial. Quanta alegria temos no coração, porque o Senhor que morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus, e confiou a cada um de nós a missão de pregar a tua palavra, de testemunhar de ti no mundo. Abençoa teu povo com coragem, com habilidade, com disposição, para que possa fazer a tua obra. É um desafio, sempre será, mas é um desafio que é recompensador. E ao mesmo tempo, ó Deus, enche os nossos corações cada vez mais de alegria, de satisfação por te servir. Obrigado por tudo. Te oramos assim, agradecido pelos irmãos e pedindo que o Senhor venha capacitá-los e usá-los cada vez mais. Em nome de Jesus oramos. Amém.